Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e não compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembreis de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: E quando reparti 7 pães com 4.000 homens, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: E vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro desta terça-feira. Peçamos a Jesus misericordioso que derrame sua poderosa bênção sobre nós e nossa casa. No Evangelho de hoje, encontramos uma coisa interessante. Os discípulos estão atravessando o mar e eles percebem que esqueceram o pão. Tem apenas um pão na barca. Mas eles serão advertidos por Jesus. Jesus vai chamar a atenção deles. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Eles, porém, continuam preocupados com o pão material. E Jesus vai corrigi-los. Ainda não compreendeis? Tendes o coração endurecido? Pois é, meus irmãos, o verdadeiro pão está ali na barca. Os discípulos estão com medo, porque falta o pão. Mas o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento está ali. E Jesus os faz lembrar do milagre que ele mesmo realizou de transformar 5 pães em alimento para mais de 10.000 pessoas. Depois vem um segundo milagre, em que Jesus vai alimentar mais de 4.000 pessoas com 7 pães. E Jesus está recordando a eles isso. Então, aqui, o drama, o problema não é a falta do alimento. Aqui o problema é a cegueira espiritual dos discípulos. E Jesus vai recordar também, para que eles não esqueçam e acordem deste sono espiritual que dormem. Por isso que Jesus relembra o episódio dos 5 pães, dos 7 pães, dos cestos que ficaram cheios, e vai perguntar a eles: ainda não entendeis? Essa pergunta de Jesus serve também para nós. Nós precisamos confiar, acreditar no poder de Deus. E só para não esquecer, a gente não pode achar, como muitos pregadores dentro da nossa Igreja Católica, que ali aconteceu uma partilha, que não houve um milagre. É triste, mas tem pessoas, padres e até bispos na Igreja Católica que falam essa besteira. É a falta de fé, é a cegueira espiritual. E nós que acreditamos no poder de Jesus, sabemos que de fato, né, aconteceu um milagre. A igreja sempre reconheceu que esse um só pão na barca, né, aponta para a presença de Jesus. Nós precisamos confiar. Nada nos faltará. Deus pode até nos provar em algum momento de nossa vida, de nossa história. Quem de nós já não passou por dificuldades ou passa? De vez em quando, a gente se vê meio que atrapalhado.
alguma coisa material falta. E quando falta, a gente fica aperreado. E eu declaro aqui ao vivo que eu também fico. Então, é falta de fé? Não diria que é falta de fé, mas é uma preocupação com excesso, que a gente que acredita não precisa ter. O que a gente precisa ter, meus irmãos, é só uma coisa: confiança. Confiar em Jesus. O mesmo Jesus que multiplicou os pães é aquele que se entrega na Eucaristia. E nós vamos, amanhã, começar uma nova jornada de 40 dias. Vamos estar com Jesus. Vamos caminhar com Jesus até o Calvário e depois a ressurreição. É preciso a gente se alimentar deste pão vivo que desceu do céu. Então, vamos pedir a graça, né, de entender que a Eucaristia não é um símbolo, mas a realidade de si mesmo, de Cristo, porque ele não está na Eucaristia de forma simbólica. Não é uma lembrança. Jesus, Nossa Senhora diz uma coisa em uma das mensagens de Anguera, que eu não lembro o número, que Jesus não deixou um simples objeto para evocar sua memória, para ser lembrado, mas ele deixou ele mesmo, a si mesmo, presente na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade. Ele é presença real, viva, substancial, eterna, para todos nós católicos que acreditamos. E se nós acreditamos, né, na Eucaristia, a gente precisa lembrar que Cristo, ele nos alimenta, ele nos fortalece, ele nos sustenta nas tempestades. Muitas vezes nós também passamos por tempestades na vida, dificuldades. A nossa caminhada de fé é como se a gente estivesse dentro de um barco que sacode nas tempestades da vida. Mas Jesus é aquele que acalma toda e qualquer tempestade. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos, né, caminhando, muitas vezes inquietos, angustiados, com medo do amanhã, e isso eu tenho. Mas a gente precisa se livrar disso, se libertar deste medo. Então, quando a gente fica com medo, é como se esse medo fosse uma tentação, e de fato é, né? E a gente acaba se esquecendo que o pão da vida está conosco no sacrário, está conosco todos os dias para nos ajudar, nos fortalecer. Então, Jesus fala do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. Então, o fermento é algo pequeno, mas que infiltra, transforma toda a massa. Então, hoje, o fermento pode ser a incredulidade, né? A fé que está sendo relativizada, a banalização da Eucaristia, a recepção da comunhão, por exemplo, sem consciência, sem saber o que está recebendo, essa frieza espiritual, essa falta de fé, essa falta de amor à verdade, essa falta de clareza na doutrina, até mesmo dentro da nossa igreja. Então, quando se perde o sentido do sagrado, quando se desvia o foco que é o céu, então o coração endurece e a gente perde muito da graça de Deus. Então, meus irmãos, a quaresma, que começa amanhã, é tempo de voltar ao pão vivo que desceu do céu. A quaresma é o tempo favorável para a gente examinar o coração, reacender a fé na Eucaristia. É o tempo para fazer uma boa confissão, como eu falei na catequese de ontem. É o tempo da gente redescobrir o silêncio, o valor do silêncio diante do sacrário. É o tempo da gente comungar com mais reverência, com mais respeito. É o tempo de aprender a lição que a própria Mãe de Jesus vem nos ensinar. Não basta ter pão, é preciso reconhecer quem é o pão. Porque se a gente tem um pão, mas não sabe valorizar e não sabe quem é, e o pão que eu falo aqui é Jesus. Oh, meus irmãos, certamente a humanidade vive, né, de uma forma estranha. E nossa maior fome hoje, certamente não é o pão material, mas o espiritual. E acredite, a nossa resposta a tudo isso vem da nossa
abertura do coração. Nós precisamos abrir o coração para entender que nós não vamos encontrar uma resposta verdadeira nas distrações. Quantas pessoas estão nos carnavais da vida? Não vai encontrar nunca uma resposta acerca de Deus. Você não vai encontrar respostas no vício das redes sociais, nas discussões sem sentido. Mas a nossa resposta estará no altar, estará na Eucaristia. Cristo se dá, Cristo se oferece, Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Então, nessa quaresma, nós precisamos pedir a Deus a graça de entendermos o valor da Santa Missa. A gente entender o que significa, como Nossa Senhora pede, dobrai vossos joelhos em oração. Sabe o que é isso? Peça a graça de entender. Entender quem de fato nós recebemos na Sagrada Comunhão. Então, meus irmãos, eu desejo que esta quaresma não seja apenas uma mudança de hábitos externos na minha e na sua vida, mas um retorno profundo ao pão vivo que desceu do céu. Nossa Senhora diz, meu filho Jesus está presente na Eucaristia em corpo, sangue, alma e divindade. Aproximai-vos dele para serdes grandes na fé. Por enquanto, o mundo teme a falta de pão, mas a Igreja de Cristo proclama o verdadeiro pão está na barca. Ele é suficiente. O verdadeiro pão está na barca. E os discípulos não entenderam. O verdadeiro pão está nos altares da minha e da sua paróquia. Quando os padres e os nossos bispos celebram, a gente precisa perceber a grandeza dessa presença. Que Deus abençoe o seu dia. Por favor, compartilhe, deixe o seu joinha, que é importante para o nosso canal. Até daqui a pouco, se Deus quiser.